Para conversar com a gente sobre isso, nós vamos receber agora a pesquisadora e professora da Universidade Federal do Ceará, Janaína Lopes. Bom dia, Janaína. Bom dia, Janaína. Bom dia. Janaína, para quem está ouvindo a gente agora e está se perguntando, o que são exatamente os pesticidas, hein? Bem, pesticida é qualquer substância química ou biológica que se usa para controlar pragas, seja no meio rural ou no meio urbano. Né? No meio rural, a gente fala das substâncias que são para controlar fungos ou bactérias ou insetos, né? Que são de auxílio das culturas, como o algodão, a soja. E no meio urbano, aquelas substâncias que são usadas no controle de pragas, como o mosquito da dengue, que transmite a chikungunya e doenças nesse tipo, a dengue, né? Assim também como o controle de ratos, baratas, né? E outras infestações urbanas. E em relação aos agrotóxicos, qual é a diferença entre o pesticida e o agrotóxico? Praticamente nenhuma. Agrotóxico é um nome usado pelo Brasil, né? O Brasil usa esse nome assim muito incisivamente. Acredito que para lembrar sobre a primeira perspectiva que se encontrou nessas substâncias que foram usadas na agricultura por controle dessas pragas. Então, de agricultura e tóxico porque se trata de substâncias químicas que são persistentes no meio ambiente, em sua grande maioria. Algumas, elas são biodegradáveis, mas em algumas situações, elas persistem no meio ambiente, prejudicando todo o ecossistema. Ô, Janaína, qual é o meio pelo qual essa substância chega aos rios, hein? Bem, primeiro a gente tem que entender que para chegar no rio, ela precisa não ser biodegradável completamente. Ela tem que estar no meio ambiente insistentemente. Depois aí vem as chuvas, né, que podem arrastar essas substâncias, tanto do meio urbano como também do meio agrícola, para dentro dos rios, dos lagos, dos reservatórios. Simplesmente o fato de não estarem preservando as matas ciliares, que são aquelas matas que protegem, digamos assim, a margem do rio, esses agrotóxicos chegam com mais facilidades, né, ao meio aquático. Outra situação que também faz com que essas substâncias cheguem com facilidade é a lixiviação, ou seja, é o quão essa substância ela consegue penetrar no solo, sendo arrastada até chegar ao subsolo, né, às águas subterrâneas, né, e aí essa contaminação às vezes se torna até mais intensificada porque, digamos assim, agir na proteção dessas águas subterrâneas é bem mais complicado do que nas águas superficiais. E, por fim, o último meio, assim, e não menos tóxico, são os vapores. Né? A gente sabe que o Ceará está inserido num clima extremamente quente e a simples dispersão desse material no ato da aplicação, né, como fumaceiro, ou então simplesmente os agrotóxicos dispersos com drones ou qualquer outro aerosol, né, ele acaba prejudicando, precipitando na superfície do rio, do lago, do reservatório e entra na cadeia alimentar desses animais, o que é um risco para a conservação dessas espécies nativas. Né? Nós estamos vivendo numa situação, no caso do semiárido, onde as mudanças climáticas estão cada vez mais intensas e essas substâncias, uma vez chegada na água, acaba afetando, né, esses animais, desde as algas, bactérias, fungos, até chegar nos peixes e, consequentemente, no ser humano. É possível reverter essa situação, Janaína? A contaminação, tem como é que seria esse processo, se tiver como reverter? Bom, não é um processo fácil e rápido, né? A natureza ela precisa ter seu tempo para se recuperar. Mas é um processo possível, sim, e é um processo que tem que envolver diversas esferas. Esferas governamentais, de pesquisa, como é o caso da UFC, que vem estudando todos esses rios. O professor Rivelino do Lacó, ele já estudou o Rio Ceará, o Jaguaribe, o Cocó, ele tem esses dados.
Nós aqui, em parceria com o LACOL, que é do Labomar, nós investigamos a porção cearense do Rio Poti, que já tem um outro comportamento, porque estamos dentro do polígono da seca, sofrendo com várias consequências devido às altas insolações, altas temperaturas, poucas chuvas. Então, cada caso precisa ser estudado para ser monitorado. Eu acho que tudo parte do princípio da investigação, da identificação, quantificação e da verificação do reflexo disso no ecossistema e nas pessoas. Por exemplo, na região que estamos, que é aqui a região do Sertão de Crateús, especificadamente nos locais que foram coletados, a gente encontrou certas espécies com risco, que podem provocar risco de câncer, né? Então, isso é um alerta importante. Então, essas ações de controle, elas são divididas em curto, médio e longo prazo, né? Elas partem desde a emergência de tratamento físico-químico com adição de substância, até a fitorremediação, que é, digamos, a longo prazo, mas que também tem suas limitações, né? É ideal que se encontre, por exemplo, uma espécie nativa para não, digamos assim, inserir na natureza certas vegetações ou plantas que, digamos, sejam depois um problema para o controle, né? E precisa de monitoramento dessas substâncias, não só antes, mas durante todo esse percurso de verificação da ação dessas plantas. Existem outros métodos, até mais caros, inclusive, mas eu acho que esses dois são os que se dividem entre os mais usados para curto prazo e mais usado a longo prazo, como o caso da fitorremediação, que pode ser usado uma substância como uma planta ou até mesmo uma bactéria, e o sistema que ela absorve ou ela dispersa ou ela inativa esse contaminante é que vai fazer a diferença para cada lugar. Em cada lugar tem que ter um estudo, um planejamento que tem que ser feito em colaboração com a SEMA do Estado, com os próprios governantes, prefeitura, gestores de parques, de unidades de conservação. E, claro, nós da universidade, nós estamos investigando, porque isso é um impacto na saúde das pessoas e, sobretudo, na conservação das unidades de conservação, por exemplo, do Rio Cocó, do próprio Rio Poti, né, que tem um potencial, por exemplo, a APA Buqueirão do Poti e o próprio Parque do Rio Poti tem um potencial turístico, né, existe um acervo histórico, cultural e de belezas naturais que precisam ser conhecidos pelo cearense e pelo Brasil e precisa ser tratado e cuidado. Com certeza. E a gente também, enquanto ocupadores desse espaço, a sociedade também precisa ajudar nessa preservação. Com certeza. Queria te agradecer, Janaína Lopes, pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, pela entrevista. Obrigada, tá? Eu que Muito obrigado, agradeço. Janaína. Agradeço, até mais.